Olá, nessa aula vamos construir um editor de texto simples utilizando o controle JTextArea. Para isso, vamos criar uma nova classe chamada controle_test_area, que representa uma janela, ou seja, estende a classe JFrame. E que tenha um método construtor para inicializar essa janela. Chame esse método construtor, aliás, o construtor dessa classe, no seu método main. Agora você pode chamar o construtor de JFrame, informando o título dessa janela, editor de textos. Pode definir a operação padrão de fechamento da janela. O tamanho dessa janela. Vamos colocar aqui 500 por 300. E a visibilidade como true. Então, esse editor, ele precisa apenas de um controle do tipo TextArea. Então, JTextArea, esse aqui é o nosso texto, new JTextArea. E aí está. Esse controle, ele também aceita a definição de uma fonte. Eu vou pegar aqui uma fonte padrão, né, de tamanho 26, para ficar mais visível para você que está assistindo o vídeo. E agora podemos adicionar ao container da nossa janela esse campo de texto. Agora, adicionar um TextArea direto ao nosso container, e aqui eu vou colocar ele no centro, não é uma boa forma de utilizar o editor. Por quê? Esse editor, se ele tiver várias linhas aqui, ele não vai criar, como você pode ver, uma barra de rolagem, nem para baixo e nem para os lados. Para isso, nós temos um outro componente, que é o JScrollPane. Esse painel, ele sim é utilizado para apresentar, quando necessário, né, as barras de rolagem do elemento que vai dentro dele. E no nosso caso, eu vou colocar a nossa TextArea. Ao invés de colocar a nossa TextArea dentro do nosso container, eu vou colocar o nosso scroll. Agora sim. Assim que ele encontrar mais linhas, ele gera para a gente uma barra de rolagem. Então, sempre vamos utilizar um TextArea junto com um ScrollPane. Agora, nós fizemos um editor muito simples. Só que, nesse editor, eu quero ter a possibilidade de, pelo menos, abrir um arquivo de texto do meu computador. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar um botão que, ao ser clicado, ele
abre um arquivo para a gente. Então, abrir arquivo. Esse botão eu também vou adicionar a ele uma fonte do mesmo tamanho. E vamos precisar também formar um listener para esse botão. Então, vamos chamar o método addActionListener, que eu vou aplicar a essa mesma classe. Então, vamos implementar a interface ActionListener. Para adicionar esta classe ou seja, esse objeto, a esse botão. Agora sim podemos implementar o método que vai recuperar um arquivo do nosso computador e apresentar esse arquivo dentro do nosso editor de texto. Então vamos lá. Como é que eu abro um arquivo no nosso computador? E eu não estou falando de abrir através aqui de linha de comando direto, colocando uma string fixa, ou pedindo para o internauta informar essa string através do prompt de comando. Não, nós estamos utilizando interfaces gráficas. Então existe na biblioteca Javax Swing um controle chamado JFileChooser, ou escolhedor de arquivos. Esse escolhedor de arquivos, ele consegue apresentar para a gente alguns arquivos que estão no seu computador. Como? Através do método showOpenDialog. Você tem o showSaveDialog, que é utilizado quando você quer salvar um arquivo. Mas como no nosso caso nós queremos apenas abrir o arquivo, então vou apresentar o showOpenDialog. E esse método, ele pede para a gente qual é a interface gráfica que está fazendo a chamada para essa outra interface gráfica do JFileChooser. E no caso, é exatamente essa janela. Isso aqui é o suficiente para abrir o nosso JFileChooser, mas, por enquanto, ele não está trazendo o arquivo. Mas vamos ver a operação. Vamos colocar o nosso botão no nosso container, na parte sul da nossa janela, para poder ver o resultado agora. Então, aí está, o nosso editor. Ao clicar no botão, ele abre um File Chooser para a gente. Tá? Mas, por enquanto, esse File Chooser não está retornando nenhum tipo de arquivo. Então, se eu abrir aqui, ele não está trazendo nada para a gente. Como é que eu faço para recuperar um arquivo selecionado pelo JFileChooser? Com o método getSelectedFile. Então, você pode ver que nós temos dois métodos ali. Um que retorna apenas um arquivo e outro que retorna uma lista de arquivos. Tá? Vamos utilizar o de arquivo único. Agora, esse método ele vai retornar um arquivo que você precisa conferir se esse arquivo se trata, né, de um arquivo válido ou não, né, se é um diretório, se ele existe, se não existe, e assim por diante. Se você tem direito de escrita, né, ou de leitura, pelo menos.
Tudo isso você já sabe como fazer. Você já viu nas aulas de manipulação de arquivos com a biblioteca I/O. O que eu vou fazer aqui é simplesmente ignorar todos esses problemas. E se acontecer algum tipo de exceção, eu simplesmente vou falar para o internado, para o usuário, que deu algum problema na tentativa de abrir o arquivo. Só isso. Vou ignorar tudo. Não conseguimos carregar seu arquivo. Lamento. E agora sim, vamos executar a operação de carregamento desse arquivo. Como é que você carrega um arquivo? Primeiro, vamos pegar o caminho desse arquivo através da classe paths e do método get. Aqui vamos acessar o endereço absoluto desse arquivo. E com esse caminho, nós vamos ler todos os bytes dele com a classe files, read all bytes. Como esses bytes são, na verdade, um array de bytes, eu vou precisar converter esse array de bytes em uma string para poder colocar eles dentro do nosso editor de texto. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui string, retorno, new string, passando esse array de bytes ali para dentro. E agora, eu pego o nosso editor de texto, cadê o nosso editor de texto? Tem que estar visível. Então, vou colocar ele aqui como atributo da nossa classe. Agora sim. Agora que o nosso editor de texto é um atributo da nossa classe, nós podemos acessá-lo de dentro do action performed e definir o texto desse editor, que é exatamente o retorno da leitura do arquivo que nós fizemos aqui. Vamos ver isso aqui funcionando agora. Abrir arquivo. Vamos aqui em C2 pontos, XTI, ClassPath. Olha aí. Abriu aquele arquivo para a gente. Vamos abrir outro arquivo agora. Vamos abrir uma classe que a gente tenha construído. Pode ser, inclusive, essa mesma classe. Controle textArea. E está aí, a nossa classe. Fantástico. Você acabou de construir o seu primeiro editor de texto. Olha aí que maravilha. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Analise bem esse código. Você pode utilizá-lo em várias situações aí na sua vida como programador Java. E aguardo você na próxima aula. Até lá, querido aluno.